Isso não é reunião de condomínio. A frase saiu da boca do conselho da Arquétria como se fosse uma sentença, curta, gelada, cheia de prazer em humilhar. E eu ouvi tudo com uma nitidez absurda, porque naquele instante, o mundo inteiro ficou silencioso dentro da minha cabeça, como se alguém tivesse desligado o som do planeta para eu escutar só aquilo. Eu estava em pé na ponta da sala. A sala era grande demais para caber um ser humano sem ele se sentir pequeno. Mesa de madeira escura, polida como um espelho. Cadeiras de couro que pareciam tronos. Um painel de vidro mostrando a cidade lá embaixo, como se fosse uma maquete. E no meio daquele luxo, eu, com minha camisa simples, meu sapato gasto, o coração batendo tão forte que eu tinha certeza que dava para ver pelo pescoço. Eu tenho um canal. Você que está me ouvindo agora sabe disso porque eu falo com você como eu falo com a minha audiência. Olho no olho sem enrolar. E eu juro por tudo. Naquele dia, eu não fui ali para assistir. Eu não fui ali para aprender. Eu fui ali porque eu precisava sobreviver. Eles sabiam disso, e foi por isso que eles sorriram. O CEO, um homem que parecia ter sido talhado em pedra e arrogância, se recostou, cruzou os dedos e repetiu, como se estivesse brincando com um cachorro. Isso não é reunião de condomínio. E apontou para mim como quem aponta para uma mancha no chão. Senta aí, vovô. Observa. Isso aqui não é lugar para você. Ele me chamou de vovô de propósito, só para ver os outros rirem. Eu nem era tão velho assim. Eu só parecia velho, porque eu cheguei ali carregando anos demais nas costas. Anos de coisa que eles não imaginavam. Anos de segredos. Anos de promessa. A minha mão estava fechada no bolso. E dentro do bolso tinha um papel dobrado. Dobradiça sobre dobradiça. Como se aquela folha também estivesse com medo de existir. E aí eu te digo uma coisa. O primeiro choque daquele dia não foi o insulto. O primeiro choque foi perceber que ninguém ali achava aquilo errado. Não teve um "ei, calma". Não teve um respeito. Não teve uma única pessoa que olhou para mim com humanidade. Só teve silêncio cúmplice e risadas bem educadas. E eu senti o gosto metálico do medo subindo pela garganta. Mas eu também senti outra coisa. Eu senti raiva. Não aquela raiva explosiva de filme. Eu senti aquela raiva quieta, perigosa, que vira combustível. Aquela raiva que não te faz gritar, te faz esperar. Porque eu sabia uma coisa que eles não sabiam. E se você ficar comigo até o final, eu vou te contar o que tinha naquela folha e por que aquele papel transformou risada em pânico num piscar de olhos. Só que antes, eu preciso te levar para o começo de verdade, para o começo que ninguém viu, para o começo que eu escondi até de mim mesmo por anos, porque doía demais lembrar. E já que você está aqui comigo, faz um pacto comigo agora, bem rápido. Se essa história te prender, nem que seja por 1 minuto, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender uma coisa simples e brutal. O mundo ri de você, até o dia em que descobre que não devia. Combinado? Então vem. Porque agora eu vou abrir a porta que eu mantive trancada por tempo demais. Eu vou te contar exatamente como foi, sem enfeite, mas do jeito que meu peito lembra. O CEO se chamava Dario Venturini. Nome bonito, né? Nome de capa de revista. Ele era o tipo de cara que não conversa. Ele decreta. A voz dele não tinha dúvida. E quando ele falou aquela frase, eu vi o brilho nos olhos de quem se diverte esmagando gente. Do lado dele, a diretora jurídica, Mirella Sanz, estava com um tablet na mão e um sorriso que parecia sempre pronto para dizer "isso é legalmente permitido". Tinha também o financeiro, Osvaldo Caires, que fazia a cara de quem conta dinheiro até dormindo. E mais uns 7 conselheiros que eu nem vou te poupar com nome, porque naquele momento eles eram uma coisa só, um bloco de desprezo. E aí vem o detalhe que ninguém acredita quando eu conto. Eu não era convidado, eu era tolerado. Sabe quando você deixa um mendigo entrar no saguão só porque tá chovendo e você quer se sentir bonzinho, mas você fica olhando para ver se ele não encosta em nada? Era isso. Eu era o favor que eles estavam fazendo, enquanto me trituravam. Só que eu tinha sido convocado por uma carta que não veio do CEO, não veio do jurídico, não veio do conselho. Veio de um nome que ninguém naquela mesa ousava dizer alto.
Eloá Vilar. Quando eu vi o nome dela no envelope semanas antes, minhas mãos tremeram tanto que eu derrubei café na pia. Eloá era uma lenda dentro daquela empresa. Uma fundadora antiga, uma sombra, uma história mal contada. Eu achei que era golpe, mas o envelope tinha um selo que eu conhecia. Um selo que eu só tinha visto uma vez na vida, num dia que eu preferia ter esquecido. E eu fui. Não porque eu queria. Eu fui porque eu precisava descobrir se eu estava louco. A sala era no último andar. Eu passei por uma recepção que parecia um hotel, por corredores silenciosos demais, por quadros caros demais, e a cada passo eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? E aí, quando a porta abriu, eu vi o conselho, e eu senti que eu não era gente ali. E foi aí que Dário soltou a frase: "Isso não é reunião de condomínio." E eu por dentro respondi algo que eu não falei em voz alta. "Então por que vocês estão com tanto medo de uma folha de papel?" Porque sim, eu já tinha percebido. Eu percebi quando a Mirella olhou para o meu bolso. Um olhar rápido, quase nada. Mas eu vi. Eu vi porque eu vivo de observar gente. O canal ensina isso. Você aprende a ler microexpressão. Você aprende a ouvir o que não foi dito. Você aprende a sentir clima. E o clima daquela sala não era de segurança. Era de ansiedade. Mas não por mim. Era por alguma coisa que eu representava. E aí começa o jogo. O Dário fez um gesto com a mão como quem manda um garçom trazer água. Corta o microfone. Na mesma hora, o som do meu microfone morreu. Eu ainda nem tinha falado nada. Eu olhei para o técnico do áudio, um rapaz num canto. Ele nem levantou a cabeça. Só obedeceu. E eu pensei, tá, então é assim. Eu respirei fundo. Só que quando eu respirei, eu senti. Senti o peso do papel no bolso. E foi aí que eu decidi uma coisa. Eu não ia pedir permissão. Eu não ia implorar. Eu não ia brigar. Eu ia esperar o momento exato. E eu precisava que você entendesse isso agora. O momento exato não é quando você está com raiva. O momento exato é quando o outro acha que já ganhou. E eles acharam. Eu já vi humilhação na vida. Na rua, no balcão, em fila de hospital, em repartição pública, em comentário de internet. Mas a humilhação daquele dia foi de luxo. Foi de terno, foi de sorriso controlado. Foi mais limpa por fora e mais podre por dentro. O Osvaldo, o financeiro, levantou como se estivesse fazendo um favor. Ajusta a cadeira pro senhor. Ele falou senhor, com a mesma entonação que alguém fala isso aqui. E um dos conselheiros, um cara grande chamado Breno Malgar, empurrou minha cadeira para trás com força, fazendo a perna raspar no chão. A cadeira foi para longe. Me deixou em pé no meio da sala como um palhaço sem palco. Ops! Alguém riu. E aí começou. Documentos foram jogados na minha frente como se eu fosse uma lixeira. Pastas, páginas. Um deles fez questão de deixar cair uma caneta e não pegar, só para me ver abaixar. Eu não abaixei. Eu fiquei parado e eu senti o sangue ferver. Só que eu não reagi, porque eu sabia. Eles queriam minha reação. Eles queriam eu gritando para dizer depois, tá vendo? É instável. Eles queriam que eu perdesse a dignidade para eles terem a desculpa perfeita para me expulsar dali como um problema. Então eu fiz a coisa mais difícil. Eu engoli. E enquanto eu engolia, eu observava. A Mirella mexia no tablet o tempo inteiro, como se estivesse monitorando alguma coisa. O Dário batia a caneta na mesa, impaciente demais para alguém que já ganhou. E o Breno, o grandão, ficava olhando para o meu bolso de novo e de novo, como se o bolso fosse uma arma. Eu quero que você imagine uma coisa. Você está cercado por gente que pode destruir sua vida com uma assinatura. Gente que manda, que compra, que decide. E você está ali com um bolso comum. E eles, com medo do seu bolso. É ridículo, né? Mas foi assim. E o pior, teve um momento em que eu ouvi alguém cochichar, baixinho, achando que ninguém pegaria. Se ele tirar isso do bolso, acabou. Eu ouvi. Eu juro que eu ouvi. E eu quase sorri. Quase. Só que aí veio a parte terrível. A parte que não foi só humilhação, foi ameaça. O Dário se inclinou, como quem vai contar um segredo engraçado. Só que o que ele disse foi um veneno. Você tá fazendo um canalzinho, né? Ele falou, olhando direto para mim. Bonitinho.
Sabe o que é mais bonitinho ainda? O quanto eu consigo sumir com o canalzinho. Ele disse com calma. E quando ele disse, o Osvaldo riu. A gente conhece gente no lugar certo. Eu senti meu estômago cair, porque eu entendi. Não era só ali. Eles não queriam só me humilhar na sala. Eles queriam me humilhar fora, na vida, no meu trabalho, na minha voz. Eles queriam me calar. E eu, que vivo de falar com você, senti como se tivessem colocado a mão na minha garganta. E foi aí que eu percebi a primeira surpresa do dia. Eles estavam desesperados para eu não falar. Mas por quê? Por que um grupo bilionário teria medo de um cara com um canal? A resposta não era o canal. A resposta era o meu passado. E o passado estava dobrado no meu bolso. Eu levantei a mão mesmo sem microfone. Uma coisa simples, um gesto humano. Eu só preciso de 2 minutos. Eu disse. Alto o suficiente para todo mundo ouvir. Microfone ou não. Dário nem olhou. Não. Seco. Próximo item. E aí eu senti a sala me ignorar como se eu fosse ar. Mas eu não sou ar. Eu sou a pessoa que você está ouvindo agora. Eu sou voz. E eu aprendi na marra que, quando tentam te tratar como ar, você vira tempestade. Eu dei um passo à frente. E quando eu dei esse passo, o Breno levantou também. Não para falar, para bloquear. Ele colocou o corpo dele na minha frente e falou baixinho, perto do meu ouvido, com um sorriso educado. Fica quieto, pelo seu bem. Pelo seu bem. Sabe aquela frase que parece conselho, mas é ameaça? Foi isso. E eu senti o cheiro do perfume dele, caro, invadindo meu nariz como uma violência. Eu olhei para o Dário, por cima do ombro do Breno. Eu fui convocado. Eu tô aqui por causa de uma ata. Na hora que eu falei ata, eu vi o que eu precisava ver. A Mirella parou de mexer no tablet por meio segundo. Meio segundo. Mas naquele meio segundo, o rosto dela desmoronou. Foi como se eu tivesse falado uma palavra proibida. Ela disfarçou rápido. Rápido demais. E aí eu entendi. Eu acertei. O Dário riu, finalmente olhando para mim. Ata? Ele fez um teatro. Você acha que isso aqui é cartório? E todo mundo riu junto. Só que a risada não foi igual à primeira. A primeira foi segura. Essa teve um tremor. E eu por dentro pensei, tá, agora você sentiu. Eu respirei e falei, eu só quero que vocês leiam o último item. E aí do nada, como se fosse um truque sujo combinado, a tela grande da sala acendeu com um documento. Só que não era a ata. Era um slide com o meu rosto. Meu rosto. Uma foto minha entrando no prédio, capturada pela câmera de segurança, ampliada, com um círculo vermelho em volta da minha cabeça. Como se eu fosse um criminoso. E o Dário disse, antes, eu quero deixar uma coisa registrada. Você entrou aqui sem autorização do conselho. Você sabe o que isso significa? Eu senti minha pele arrepiar. Ele estava tentando me transformar em invasor, em ameaça, em réu. E aí veio a segunda surpresa horrível. O Osvaldo levantou uma pasta e falou, a gente já preparou tudo. Um boletim, uma queixa, um relato de ameaça. Já está pronto. Pronto. Como assim pronto? Ou seja, eles planejaram. Eles queriam me destruir. E ali, naquele segundo, eu percebi que eu estava sozinho naquela sala. Sozinho. Ou não. Porque eu lembrei do envelope. Da Eloá. Da frase escrita à mão que eu li na noite anterior e que eu não consegui dormir depois. Eles vão rir. Deixa. No final, eles vão engolir a própria risada. Eu senti um frio bom. Um frio de destino. E é aqui que eu quero te puxar para a conversa. Se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Você abaixaria a cabeça? Você sairia? Ou você faria o que eu fiz? Comenta aí, de verdade. Eu leio o comentário. E eu quero saber até onde você iria para não ser apagado. Eu voltei os olhos para o Dário. Então registra tudo. Eu falei calmo. Registra bem, porque hoje alguém vai sair daqui diferente. E eu senti a sala congelar. Eu enfiei a mão no bolso devagar. Devagar de propósito. Não para fazer suspense. Para deixar claro. Eu não estava com medo. O Breno esticou o braço na hora. Não encosta no bolso. Ele falou alto. E isso foi o erro. Porque quando ele falou, todo mundo olhou. E quando todo mundo olhou, a sala inteira viu o que eu já tinha percebido. Eles tinham medo. E medo é uma confissão. Eu tirei o papel.
Não era grosso. Não era bonito. Era uma folha antiga, amarelada, com marcas de dobra e um clipe enferrujado prendendo mais 2 páginas atrás. Sabe o que é mais absurdo? Um grupo milionário, tremendo por causa de um clipe velho. Eu levantei a folha no ar. Eu só quero isso. Leiam o último item. A Mirella deu uma risada curta, falsa. Isso é irrelevante. Dário fez um gesto como quem afasta uma mosca. Guarda isso. Você não sabe o que está fazendo. Eu quase ri, porque eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Eu fui convocado por Eloá Vilar. Quando eu falei o nome, foi como se eu tivesse quebrado um vidro invisível. O Osvaldo tossiu. Um conselheiro do fundo mexeu no colarinho. O Breno tirou a mão do meu braço, como se tivesse encostado numa coisa quente. E o Dário ficou parado por 1 segundo a mais do que deveria. Esse segundo foi lindo, porque naquele segundo, o rei mostrou medo. Ele tentou se recompor. Eloá tá fora disso há décadas. Isso é delírio. Ele olhou para os outros buscando confirmação. Vamos continuar. Só que ninguém respondeu com tanta força quanto antes. E aí eu entendi a terceira surpresa, a mais silenciosa e talvez a mais assustadora. Eles estavam com medo de um fantasma. E eu era o mensageiro do fantasma. Eu caminhei até a ponta da mesa e coloquei a folha sobre a madeira, bem no centro. Leiam. Dário olhou para Mirella. Lê para acabar logo com isso. A Mirella pegou o papel com 2 dedos, como se fosse sujo. Ela começou a ler em voz alta. No começo, ela leu rápido, quase debochando. Formalidades, data, nome de presentes, assinaturas antigas. E eu vi o sorriso do Dário voltando. Só que aí, ela chegou no último item. E a voz dela travou. 1 microsegundo de travamento, mas eu percebi. Eu percebo essas coisas. Ela leu de novo, com os olhos arregalando um pouco, tentando fingir que não. E foi aí que o silêncio começou a crescer. O tipo de silêncio que não é paz, é presságio. Mirella limpou a garganta. Cláusula de salvaguarda. Ela leu, e a palavra salvaguarda saiu estranha, como se ela nunca tivesse dito aquela palavra antes. O Dário fez uma cara de irritação. Pula isso. Eu não posso pular, ela falou. E foi a primeira vez que ela desobedeceu ele naquele dia. Olha isso. A diretora jurídica, dizendo não posso para o CEO. E eu vi uma coisa nos olhos do Dário. Ódio. Mas também cálculo. Porque ele entendeu. Aquilo estava no papel. E papel antigo tem poder que dinheiro não compra. Mirella continuou, a voz ficando mais baixa. Fica instituído que, em caso de tentativa de exclusão, silenciamento ou destituição injustificada do guardião, ela parou e olhou para mim sem querer olhar. Eu senti meu peito apertar. Guardião. Eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida, até aquela hora. Ela leu. O guardião nomeado por Eloá Vilar deterá o direito de ativar o voto de retorno e a cláusula de desbloqueio patrimonial, conforme percentuais descritos no anexo 3. Os conselheiros começaram a se mexer. Pequenos movimentos. Um pé batendo, uma mão no rosto. O Osvaldo já estava suando. O Dário bateu a caneta na mesa. Isso é inválido, ele falou, mas a voz dele estava alta demais, como quem tenta convencer a si mesmo. Mirella continuou, porque não tinha escolha. O voto de retorno é ativado por leitura integral desta ata em sessão oficial. Ela respirou. E transfere automaticamente o controle decisório e patrimonial para o guardião, com alienação compulsória de ativos, se necessário. A palavra automático caiu na sala como uma bomba silenciosa. E aí eu vou te contar a surpresa que ninguém estava preparado. O tablet da Mirella vibrou. Ela olhou, e o rosto dela ficou branco. Branco real. Não é modo de dizer. Ela olhou para o Dário. E pela primeira vez, não foi ela pedindo ordem. Foi ela, implorando. Dário. A leitura já foi registrada no sistema. Como assim registrada? Aí que tá. A ata não era só papel. Ela tinha sido escaneada no passado. Ela tinha sido anexada num registro interno. E quando ela leu em voz alta, o sistema reconheceu a cláusula e ativou, ali, naquela sala, sem ninguém conseguir segurar. O Osvaldo levantou num pulo. Para de ler. Só que já tinha sido. É como tentar parar uma avalanche depois que ela desceu. Eu senti o ar mudar, o cheiro mudar. Eu juro. Parecia que a sala tinha ficado menor.
E eu fiquei olhando para todos eles, um por um, com uma calma que eu nem sabia que eu tinha. Porque eu percebi. Eles brincaram de rei por tempo demais. E agora, tinha uma regra antiga cobrando a dívida. Mirella continuou lendo, agora com a voz tremendo. Percentual de ações vinculadas, 11,8% em classe especial, com preferência de voto. Ela engoliu seco. NES e acionamento de venda programada em caso de resistência do conselho. O Osvaldo gritou. Isso vai derrubar o caixa. E aí, o painel da sala apitou. Um bip discreto, chique, como tudo ali. Só que aquele bip foi o som do fim. No telão, um alerta apareceu com letras que não deveriam existir naquela reunião. Execução de cláusula, alienação compulsória em andamento. Eu vi o Dário ficando vermelho. Isso é fraude, ele rosnou. Isso é... Ele não conseguiu terminar, porque o telão atualizou de novo. Um número apareceu, e eu não vou esquecer. 21.347.000. O número ficou brilhando na tela como um farol. E eu vi o Osvaldo quase cair sentado. Não, isso não pode... Ele repetia, como uma criança vendo a própria casa pegando fogo. E aí veio a parte que ninguém esperava. A parte que virou a sala do avesso. O sistema listou os nomes dos ativos que estavam sendo vendidos. E tinham coisas ali que eu nem sabia que existiam. Fundos escondidos. Participações em empresas que não apareciam em relatório. Uma holding dentro de outra holding dentro de outra. Era como olhar por trás de uma parede e descobrir um quarto secreto cheio de cofres. E eu entendi. Eles não tinham medo de perder dinheiro. Eles tinham medo de eu ver o que eles esconderam. Porque naquele segundo, eu não estava mais só ganhando poder. Eu estava enxergando o subterrâneo. E o subterrâneo tinha sujeira. Mirella, com a voz falhando, leu mais uma linha. O guardião terá acesso aos registros de governança, contratos e anexos confidenciais dos últimos 20 anos. 20 anos. Eu vi o Dário olhando para mim como se eu tivesse puxado uma arma. E se você acha que a surpresa era só dinheiro, segura. O telão mostrou um segundo alerta, menor, quase discreto. Destravamento de arquivos. 1.842 documentos. 1.842. A sala inteira ficou em silêncio, porque todo mundo ali sabia o que isso significava. Documento destravado é igual a segredo nu. E aí o Dário falou uma coisa que me fez sentir um frio no osso. Você não sabe o que vai encontrar. Ele disse como ameaça e como aviso. E eu pensei, então tem coisa pior do que eu imagino. Eu olhei para ele e respondi com calma. Eu sei. É por isso que eu vim. E aqui eu te puxo de novo. Se você descobrisse que uma empresa poderosa tem 1.842 documentos escondidos, você ia querer ver? Você abriria? Ou você fecharia os olhos por medo? Comenta aí. Eu quero saber qual tipo de pessoa está me ouvindo agora. Porque eu vou te falar. Eu abri. Mas eu paguei um preço. O pânico não foi uma explosão. Foi uma coisa elegante. Um pânico que tenta se comportar. Só que eu vi. O Breno, o grandão, começou a andar pela sala como um animal preso. O Osvaldo ficou repetindo números, mexendo no celular, tentando ligar para alguém que não atendia. A Mirella tremia, mas continuava firme porque o medo dela era outro. Medo de perder a licença, a carreira, o nome. E o Dário ficou quieto. Quieto demais. Ele só me encarava. E naquele olhar tinha uma coisa que eu conheço bem. A promessa silenciosa de vingança. Sabe quando alguém não fala nada, mas você sente que ele está anotando o seu nome numa lista? Foi isso. Eu peguei a ata com cuidado e dobrei de novo. Não porque eu queria guardar como troféu. Eu dobrei porque aquela folha era, ao mesmo tempo, minha proteção e minha sentença. E aí eu fiz algo que ninguém esperava. Eu sorri. Um sorriso pequeno, controlado. Agora vocês vão me ouvir. Eu não precisava do microfone. Eu tinha o silêncio. Eu olhei para cada um deles. Vocês riram de mim. Vocês tentaram me calar. Vocês planejaram me transformar em criminoso. Só que agora, eu tenho acesso ao que vocês escondem. E eu vou usar isso. O Dário finalmente falou numa voz baixa, perigosa. Se você fizer isso, você destrói muita gente. Eu respondi. Eu não tô destruindo.
Eu tô revelando. E foi ali que eu percebi que eu tinha passado de humilhado para ameaça real. E eu vou ser brutal com você. Esse é o tipo de virada que muda a vida. Porque quando você vira ameaça para gente poderosa, você não ganha só respeito. Você ganha inimigo. E nesse ponto, eu preciso falar com você que está me ouvindo como parte da minha comunidade. Se você curte histórias reais de virada, de injustiça, de coragem e de revelação, se inscreve agora no canal. Não é só número, é escudo, é força. É sinal para o algoritmo de que esse tipo de história não pode ser enterrada. E é também um jeito de você dizer: eu não aceito ver alguém sendo esmagado em silêncio. Se inscreve, porque daqui para frente, essa história fica ainda mais maluca. Porque eu saí daquela sala achando que eu tinha vencido. E eu não tinha ideia do que estava me esperando no corredor. Eu saí do prédio com a ata no bolso e o celular vibrando sem parar. Mensagem de número desconhecido. Ligação. Mensagem de novo. Ligação de novo. Eu não atendi. Eu entrei no elevador e enquanto ele descia eu senti uma coisa estranha. Não era alegria. Não era vitória. Era um tipo de luto. Porque eu sabia que o dinheiro era só o começo. Eu cheguei na rua e senti o vento bater no rosto, como se eu estivesse voltando para a vida. Eu dei alguns passos e parei num canto, encostado numa parede, como quem precisa segurar o mundo para ele não cair. Aí eu abri o celular, e eu vi a notificação que fez minha garganta secar. Transferência em processamento, conta guardião. Então era real. 21 milhões. Mas não era meu do jeito que as pessoas imaginam. Não era ganhei na loteria, não era fiquei rico. Era uma responsabilidade velha. Uma responsabilidade com uma assinatura do passado. E eu lembrei da Eloá. Lembrei da carta. Eu vou te contar uma parte que eu nunca tinha contado no canal. Mas hoje eu vou contar porque faz sentido. Eu conheci a Eloá quando eu era adolescente. Não conheci de conversar em café. Eu conheci no tipo de situação que muda uma pessoa. Eu trabalhava de auxiliar num lugar simples e eu tinha um pai doente. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha acesso. Eu tinha um futuro apertado como um sapato pequeno. E um dia, uma mulher entrou naquele lugar. Não com luxo, com presença. Ela olhou para mim e perguntou: você sabe ler contrato? Eu ri, nervoso. Sei ler. Texto. Ela me entregou uma folha e falou: então lê isso aqui para mim e me diz onde está a mentira. Eu li. E eu apontei uma linha. Ela me encarou por um tempo longo demais. E disse: você enxerga. Eu nunca esqueci essa frase. Depois disso, ela sumiu da minha vida. Até o envelope. E agora, com o dinheiro prestes a cair, eu entendi o porquê. A Eloá não me deu um prêmio. Ela me deu uma missão. E a missão estava clara no final da carta. Quando o voto de retorno acontecer, você vai ter a chance de fazer o que eles nunca fariam. Devolver futuro para quem não tem. Eu li isso e senti o peito apertar. E eu decidi. Naquela mesma noite, eu sentei com uma planilha aberta, café frio do lado, e eu escrevi um plano que parecia impossível. Cursos técnicos gratuitos, bolsa de estudo, laboratórios, estrutura para periferia, formação para gente que nunca pisaria naquela sala de conselho. Eu ia transformar o dinheiro da arrogância em ferramenta. Só que eu não sabia que, ao fazer isso, eu estava chutando um ninho. E não era um ninho de passarinho. Era um ninho de coisa feia. Porque no dia seguinte eu acordei com uma mensagem que me fez gelar. Para. Só isso. Sem número. Sem nome. Sem explicação. E na mesma manhã, meu canal recebeu a primeira onda. Denúncias falsas. Strikes. Vídeos derrubados. Comentários coordenados me chamando de golpista. Eu fiquei olhando para a tela e pensei. Eles começaram. E aí vem uma das surpresas mais pesadas de todas. Eu recebi um e-mail, de um endereço que parecia interno, e tinha um anexo, um PDF. Eu abri, e era um contrato, com o meu nome. Um contrato falso, assinado por mim. Um contrato dizendo que eu autorizava a transferência do dinheiro para uma empresa de fachada. Eles estavam tentando me incriminar. Estavam tentando me transformar, oficialmente, no vilão. E eu senti um medo profundo, porque eu entendi. O conselho não estava só com raiva. Eles estavam em modo de guerra. Eu fui para um lugar que eu nunca achei que eu pisaria. Um cartório antigo, com cheiro de papel e madeira,
onde o tempo parece que anda devagar. Eu levei a ata, levei a carta da Eloá, levei tudo. O advogado que me atendeu, Cássio Nobre, era um homem sério, desses que não se impressiona fácil. Ele leu a ata em silêncio, sem piada, sem teatrinho. E quando ele terminou, ele tirou os óculos e falou: "Isso aqui é uma bomba jurídica." Eu perguntei: "É válido?" Ele respirou: "Se essa assinatura for verdadeira, é não só válido, é histórico." E aí eu senti uma coisa estranha, alívio e terror, porque válido significava proteção, mas também significava: agora eles vão querer te arrancar. Cássio fez uma verificação formal, assinaturas, registro, trâmite. E dias depois veio a confirmação. A cláusula existia. O voto de retorno estava ativado e o conselho teria que aceitar a mudança de governança. E foi aí que a desculpa deles começou. Pedido de desculpas? Veio, mas veio tarde. Um e-mail formal do Dário. Reconhecemos possíveis excessos na condução. Possíveis excessos. Como se humilhar alguém fosse excesso. Como se ameaçar calar um canal fosse excesso. Como se fabricar contrato falso fosse excesso. Eu fiquei lendo e pensando, ele acha que isso é jogo. E eu também pensei, então eu vou jogar melhor. Só que no meio desse caos, veio o choque mais chocante do roteiro inteiro. E eu tô te avisando agora porque eu sei que isso pega no estômago. Um dos 1.842 documentos destravados não era contrato. Não era relatório. Era uma lista. Uma lista com nomes. Nomes de pessoas comuns. Gente que eu não conhecia. Ao lado de cada nome, uma palavra. Calado. Neutralizado. Recolocado. Desestimulado. Eu li aquilo e senti um gelo. Porque não era crime de filme, era pior. Era o tipo de maldade corporativa que acontece sem sangue, mas destrói vida. Gente demitida por falar demais. Gente ameaçada por denunciar. Gente que sumiu do mercado, não porque era ruim, mas porque alguém decidiu. E ali eu entendi. O que eu estava enfrentando não era só arrogância, era um sistema de esmagar. E aí eu te pergunto, olhando para você, o que você faria se encontrasse uma lista dessas? Você publicaria? Você guardaria para se proteger? Você entregaria para a autoridade? Você teria coragem de tocar nesse vespeiro? Comenta aí de verdade. Eu quero saber se você é do tipo que encara ou do tipo que recua. Porque eu não recuei. Eu escolhi um caminho que me custou caro. Eu peguei as provas, organizei tudo e preparei uma denúncia formal com cópias em lugares diferentes. Eu deixei gente de confiança sabendo. Eu criei plano B e plano C. E eu juro, na noite anterior à entrega oficial, eu ouvi um barulho na porta da minha casa. 3 batidas, lentas, pesadas. E quando eu abri, não tinha ninguém. Só um envelope no chão, sem remetente. Eu peguei, abri com cuidado. Dentro tinha uma foto minha, uma foto tirada de longe. Eu saindo de casa. E atrás da foto, uma frase escrita com caneta. Você ainda acha que é só papel? Eu fechei a porta devagar. E naquele instante eu entendi. Eles estavam perto demais. Eu vou te contar agora a parte que eu guardei até aqui. A parte que muda tudo. Porque eu passei semanas achando que a Eloá tinha me escolhido por acaso. Que eu era o cara que enxerga. Que era uma missão bonita. E era. Mas não só isso. Um dia, o Cássio me chamou e falou: "Eu achei uma coisa nos anexos que você precisa ver." Eu fui. Ele colocou um documento na minha frente. Um anexo antigo, escondido em uma pasta que só aparece com uma senha específica. Ele apontou para uma linha. E eu li. E meu corpo inteiro gelou. A linha dizia, em outras palavras, que a Eloá não tinha escolhido qualquer guardião. Ela escolheu alguém que já era parte da história. Porque anos atrás, quando eu era adolescente, quando eu li aquele contrato e apontei a mentira, aquela folha não era um teste qualquer. Era o início de uma cadeia. A Eloá estava sendo pressionada, silenciada, cercada. E ela precisava de alguém fora do círculo deles. Alguém que não fosse comprado. Alguém que não tivesse medo de chamar mentira de mentira. E ela me marcou, não com tatuagem, com papel. Ela deixou meu nome registrado como guardião potencial, caso o conselho tentasse apagar o legado dela. Ou seja, o dia da reunião já estava previsto, antes de eu entender que ele existia. Eu fui preparado, eu fui plantado,
Eu fui a última trava. E aí veio a revelação final, a pior, a que explica por que o Dário ficou tão desesperado quando a ata foi lida. O Dário não era só um CEO arrogante. Ele era o homem que, anos atrás, ajudou a expulsar a Eloá. E não foi uma expulsão limpa, foi uma operação, com documentos sumindo, com assinatura aparecendo, com gente desmotivada e recolocada. A mesma linguagem da lista. Eles fizeram com ela o que tentaram fazer comigo. Só que a Eloá deixou uma armadilha. E eu caí nela do jeito certo. Eu fui o gatilho da armadilha. Por isso eles tinham medo. Não era dos 21 milhões. Era do que vinha junto. Os 1.842 documentos. A lista. A verdade. E quando eu entendi isso, eu não senti vitória. Eu senti tristeza. Porque eu percebi quantas pessoas foram esmagadas antes de mim. Mas eu também senti uma coisa que eu quero que você sinta comigo agora. Esperança raivosa. Aquela esperança que não é ingênua. Aquela esperança que encara o feio e fala: acabou. E foi isso que eu fiz. Eu não peguei aquele dinheiro para virar o novo rico. Eu peguei para virar ponte. Eu comecei os programas, abri inscrições, montei equipes, criei transparência pública. Divulguei prestação de contas. E quando o conselho tentou me atacar de novo, eu fiz a única coisa que gente poderosa odeia. Eu iluminei. Eu trouxe gente para olhar. Eu trouxe você. Porque quando tem testemunha, o abuso treme. Então agora eu vou te pedir, do jeito mais direto possível, porque isso aqui não é só entretenimento. 1. Se inscreve no canal agora se você quer mais histórias assim. Porque cada inscrição é como acender uma luz num canto que eles queriam manter escuro. 2. Compartilha esse vídeo com alguém que já foi humilhado, ignorado ou calado. Porque tem gente que precisa ouvir que papel pode virar justiça. 3. Comenta aqui embaixo qual foi a parte que mais te chocou. E principalmente, o que você faria se encontrasse aquela lista. 4. Deixa o like para esse vídeo chegar em mais gente e mostrar para o algoritmo que histórias de coragem não podem ser enterradas. 5. E se você já passou por uma situação parecida, conta a tua história nos comentários. Às vezes, a tua experiência é a chave que outra pessoa precisa para não desistir. E agora, eu vou cumprir a promessa que eu fiz lá no início. Lembra que eu disse que eu gravei tudo? Que ninguém acreditaria? Pois é, porque tem um detalhe final que eu ainda não te contei. A foto no envelope, aquela do "você ainda acha que é só papel?" Eu descobri depois que não foi o conselho que mandou. Foi outra pessoa. Uma pessoa que eu nunca suspeitei. Uma pessoa que estava do meu lado, me ajudando, sorrindo. E que, no fim, era a ponte entre o passado da Eloá e o presente do Dário. Eu descobri isso no último arquivo destravado. O arquivo número 1.842. E essa história é a que está aparecendo na tela agora. Clica para assistir agora. Porque se você achou que essa reunião foi o pior, você ainda não viu quem estava puxando as cordas por trás desde o começo.